Olá, pessoal do canal. Hoje eu trago aqui para vocês uma aula sobre fração e a história nos conta que o que, né? No Antigo Egito, por volta do ano 3000 a.C., o faraó Sesostris distribuiu algumas terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores privilegiados. O privilégio em possuir essas terras era porque todo ano, no mês de julho, as águas do rio inundavam essa região ao longo de suas margens e fertilizavam os campos. Porém, era necessário remarcar os terrenos de cada agricultor. E foi por essa razão que os egípcios criaram um novo tipo de número, o número fracionário. Para representar os números fracionários, eles usavam as frações. Os egípcios interpretavam a fração somente como uma parte da unidade e, por isso, utilizavam apenas as frações unitárias, isto é, com o numerador igual a 1. Então, eu convido a você agora a pegar o seu papel e a caneta, ficar bem atento, porque a nossa aula sobre fração já vai começar. Bem, pessoal, vamos então para a nossa aula de fração. Eu fiz aí uma introdução sobre a história da fração, né, como foi o surgimento, e agora eu venho para a parte prática da matemática, tá certo? Então, né, vamos começar mais uma vez definindo aí, né, relembrando que uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Então, aqui eu tenho um inteiro, certo? E esse um inteiro eu dividi em quantas partes? Em 5 partes. E dentro dessas 5 partes que eu reparti, eu destaquei quantas partes? Eu destaquei 3. Então, aqui eu tenho já uma fração, né? A fração que nós chamamos de 3 quintos. Então, eu preciso sempre lembrar, ficar sempre atento de que falou em fração, eu preciso lembrar sempre de algo que vai ser o quê? Dividido, tá certo? Então, eu continuo aqui, né, ó. Sendo assim, ela representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então, agora você precisa saber, né, quem é o numerador, quem é o denominador, relembrar quem é o dividendo, né, quem é o divisor de quando você efetua uma divisão. Então, aqui eu trouxe, né, que o numerador é o quê? O número que está na parte de cima, né, o superior. E o denominador é o número que fica embaixo. E é importante vocês compreenderem que é o denominador que determina quantas partes será dividido esse seu inteiro, tá certo? E o numerador, aquele jeito mais comum que a gente costuma dizer, é quantas partes eu quero, né? Então, quantas partes eu vou destacar. E aqui eu trouxe, né, para a gente relembrar quem é o dividendo e quem é o meu divisor quando eu faço uma divisão simples, né? Então, ou seja, eu faço ali a nomenclatura, eu dou os nomes certinhos para que vocês consigam compreender, tá certo? Então, eu trouxe aqui, inclusive, mais um exemplo antes da gente começar a classificar as nossas frações, tá? Que na aula de hoje eu trago a classificação. Então, né, vamos brincar aqui. Eu tenho o quê? Uma fração não, eu tenho um inteiro, certo? E esse inteiro aqui eu vou repartir ele em partes iguais, certo? Para que eu trabalhe com frações. Então, eu posso repartir ele, ó, em 2 partes, tá vendo? Então, eu tenho o que nós chamamos o meio, né? 1/2 aqui. Então, ou seja, eu dividi esse meu inteiro em 2 partes. E eu ainda posso dividir, né, esse meio aqui em mais uma metade, vamos dizer assim. Então, eu ainda tenho aqui, ó, deixa eu montar para vocês, uma fração de um inteiro, só que dividida agora em quantas partes? Em 4 partes, tá certo? Então, aqui eu tenho um inteiro, novamente, dividido em 4 partes. Então, quando eu, né, vamos dizer assim, retiro essa parte aqui deste inteiro aqui que eu fiz a minha divisão, eu tenho o quê? 1/4, certo? E assim por diante. Então, é um exemplo aqui para a gente poder relembrar aqui dessa questão que a fração é a divisão em partes iguais e cada parte que eu tenho vai determinar ali a quantidade que eu quero da minha representação em si. Tá legal? Então, aqui só foi um exemplo para a gente poder descontrair aqui na aula e vocês conseguirem compreender melhor. Agora, nós vamos começar a classificar as nossas frações, né? Então, a primeira que eu coloco e apresento para vocês é o que nós chamamos de fração própria. E o que é uma fração própria, né? É quando o numerador
é menor do que o nosso denominador. Então, é o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês da fração de 3/5. Então, o meu numerador, ele é menor do que o meu denominador, tá certo? Então, eu chamo de fração própria, tá legal? Agora vamos aqui, né, para a fração imprópria. O que é uma fração imprópria, né? É quando o numerador, então lembra, o número que fica na parte de cima da minha fração, ele é maior do que o meu denominador. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Então, eu tenho aqui 2 inteiros, certo? Então, aqui representa um inteiro e aqui também. Eles foram repartidos em 3 partes. Então, como que eu vou representar aqui, né? Vamos supor que nessa primeira aqui, né, nesse meu primeiro inteiro, eu quero ele todo, certo? Então, eu vou destacar as 3 partes que eu reparti aqui. E isso aqui, na forma de fração, é representado através de como? De 3 terços, tá certo? 3 terços me dá um inteiro. Esse meu segundo inteiro aqui, eu vou destacar apenas 2 partes dele. Então, ó, 1, 2. E como que eu vou escrever essa minha fração aqui, né? Eu escrevo sendo como 2 terços, certo? Só que lembra, eu tenho esse inteiro e mais este pedaço. Então, aqui, ó, olha o que eu tenho, né, de fração. Aqui os denominadores são iguais, então eu posso efetuar a soma normalmente aqui de cima, a operação, tá certo? E 3 mais 2, eu tenho o quê? 5 terços. Então, está vendo? Aqui eu já tenho uma classificação, né? Eu já tenho um exemplo de fração imprópria. Então, é quando o meu numerador, certo? Ele é maior do que o meu denominador. E é daqui que a gente traz a representação do quê? De um número misto, né? Então, você vê muito aí na matemática, você vê muitos nos exemplos de fração, você trabalha também com o número misto. E da onde é esse número misto, né? Então, é justamente quando você tem uma fração imprópria. Então, aqui eu trago o quê? Que vocês têm um inteiro mais 2 terços de uma outra fração em si, né? Então, eu tenho lá a minha representação de um inteiro de 2 terços. E aí, se eu for provar isso lá na matemática para vocês e for verificar, né? Então, eu tenho justamente lá, se você fizer, ó, 5 dividido por 3, tá certo? Que é a fração que nós temos aqui. Então, lá, 5 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 3 são 3 e para 5 me faltam 2. Então, ó, tá vendo? Ele deu resto nessa minha divisão. Então, aqui, né, eu tenho justamente o quê? Um inteiro do quê? De 2 terços, tá certo? Então, aqui já nasce a representação, o quê? De um número misto quando nós trabalhamos aí na matemática com esse tipo de fração, tá? E mais uma classificação que eu vou trazer aqui para vocês é a fração o quê? Aparente. E o que é essa fração aparente, né? Ela é quando o numerador é múltiplo do nosso denominador. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de frações circulares e essas frações eu vou querer o quê? Ela toda, certo? Então, aqui eu vou destacar as 4 partes dessas frações, ó. Dessa fração não, né? Desse inteiro, tá ok? E aqui, ó, a mesma coisa. Então, eu vou destacar aqui as 4 partes. Então, como é que eu faço a representação dessas 2 frações? Então, eu faço aqui, né? 4 quartos mais 4 quartos. E aí, qual é o total? Quanto que eu tenho disso daqui, né? Então, eu tenho lá denominadores iguais, eu posso efetuar a soma normalmente aqui em cima. Então, 4 mais 4 são 8 quartos, ok? Lembra sempre que uma fração é uma divisão e na hora que eu faço aqui a minha divisão de 8 dividido por 4, eu tenho quanto? Eu tenho 2. Então, ou seja, ó, 2 inteiros. Então, na verdade, o que é uma fração, né? Por que ela vem com esse nome de fração aparente? É simplesmente porque o numerador é múltiplo, né, do nosso denominador? Não, na verdade é porque ele te traz uma divisão exata, né? Então, por isso que ele vai trazer ali para vocês esse nome como fração aparente. Então, eu preciso sempre lembrar, né? Então, aqui, ó, 8, ele é múltiplo de 4, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre fração, explicar um pouquinho aí para vocês a relação desses conceitos,
tá? Nos próximos vídeos eu já vou trazer como a gente faz as operações da matemática quando envolve frações, adição, subtração, multiplicação, a divisão e trago também um pouco de resoluções de problemas, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, compartilhe este conteúdo com quem estiver precisando deste assunto. Eu agradeço, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula.